E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1, então desde o início eu peço para você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar, também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Este vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinado do Master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6 a 1 também. Ô Caramujo, eu não tenho conta na Betfair. Pode entrar aqui pelo link da descrição, tá? Criar sua conta lá, super simples, super rápido, só preencher ali os dados básicos e tudo mais, documento, fazer ali o cara crachar da biometria facial, criar sua conta, fazer a sua apostinha, sempre observando as promoções, hein, gente? Sempre pega ali os bônus e tudo mais para que você possa ganhar uma moeda, sempre apostando com responsabilidade para se divertir, tá? Não vai achando, vou ficar rico. Não funciona assim. Aposta é um jogo, você pode ganhar ou você pode perder, por isso que deve sempre apostar na manha, com responsabilidade, sem achar que isso é investimento, porque não é, tá bom? E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, compra nas lojas do Cruzeiro, ó, esse QR Code bonitão na tela, e tem aqui também na descrição o link direto, né? Que você vai ali para conversar com o pessoal lá do WhatsApp, você faz ali as suas compras diretamente conversando pelo WhatsApp mesmo, entrega em qualquer lugar do planeta, tá? As lojas do Cruzeiro fazem um trabalho muito legal nesse sentido, então você vê ali o que tem. Camisa dessa temporada está à disposição. Eu achei, inclusive, essa aqui, né, da temporada passada, perdidona lá na loja do Shopping Del Rey, inclusive. Fiquei muito feliz, porque era uma das poucas camisas recentes que me faltavam, tá? Mas tem tudo quanto é produto do Cruzeiro que você puder imaginar. Lojas do Cruzeiro, tá? Entra aqui no link e tudo mais, ou no QR Code aí, faz as suas compras, tá bom? Começo com a pergunta aí do Cauã Santos. Você acredita que o trabalho do técnico Leonardo Jardim está no caminho certo para consolidar o Cruzeiro como protagonista do futebol brasileiro novamente? Cauã, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, tá? Inclusive, na minha opinião, a chegada do Leonardo Jardim ao Cruzeiro é uma das melhores notícias do nosso clube em muito tempo e é uma notícia muito boa para o futebol brasileiro, tá? Porque a gente até já discutiu isso em outra edição do 6 a 1 Responde. Talvez entre aqueles treinadores portugueses, gringos que vieram para o futebol brasileiro, o Leonardo Jardim seja o melhor deles, tá? Inclusive um cara que tem conquistas internacionais, um currículo relevante fora também do futebol português, né? Porque você tem, por exemplo, o Jorge Jesus, que tem um currículo muito relevante dentro de Portugal. Veio para o Flamengo, fez um trabalho incrível, mas fora de Portugal ele não era tão grande assim, né? Tanto que quando ele sai do Flamengo, ele volta para o Benfica, que é um clube que ele já tinha trabalhado antes. O Leonardo Jardim é um cara que tem um pouco mais de renome internacional. É claro que ninguém se compara a José Mourinho, né? É o técnico português mais relevante, mas esse nunca colou aqui no futebol brasileiro. Talvez aconteça um dia, né? Vai saber, tá? Mas acho que o Leonardo Jardim foi uma excelente notícia para o Cruzeiro. É um treinador que tem muita competência, tem qualidade. É claro que eventualmente ele vai tomar algumas decisões que a gente não concorda, gente. Futebol é isso também, né? Inclusive, se a gente concordar 100% com o treinador, provavelmente tá todo mundo errado na história, tá? Faz parte da torcida pedir um pouco mais de chance para algum atleta que o técnico não gosta tanto, o cara vai ter ali um jogador, um Marquinhos da vida, né? Que ele confia, a gente não. Isso aí faz parte do processo, com qualquer treinador seria assim. Se a gente pegar o Luxemburgo de 2003, o Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, o Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil, todos nós sempre teremos alguma discordância em relação ao técnico. O que importa, no final das contas, é dar certo. Mas acho que o Cruzeiro está caminhando, sim, num projeto interessante, um projeto responsável. A diretoria já colocou isso de forma clara antes mesmo do Jardim chegar. E é muito mais alinhado ao projeto de Cruzeiro, do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior e tudo mais, um cara como Leonardo Jardim, do que era, por exemplo, o antigo diretor Alexandre Matos, que trabalhava com cifras astronômicas, com contratações, às vezes, sem pensar, por valores muito altos, não tinha ali tanto planejamento. Eu acho que o Jardim é um ótimo nome para o Cruzeiro. Gostei muito de ter falado até na última coletiva aí, né, que não vai trabalhar em outro clube no Brasil, que aqui no Brasil ele é Cruzeiro, pretende ficar, cumprir o contrato, talvez ficar mais, né? Até falou que não é o contrato que o prende, que ele tem uma ótima relação com o Pedrinho. Então, eu, pelo menos, fecho muito com o Leonardo Jardim, acho ele um baita treinador, tá? E torço para que ele possa ficar
muitos anos no Cruzeiro, porque se isso acontecer é porque ele vai estar ganhando título, né? Nenhum técnico sobrevive no futebol brasileiro sem ganhar nada. O Henrique Miranda pergunta: já tenho falado isso há muito tempo, é preocupante como o rendimento cai no segundo tempo, até mesmo quando ganhamos. Tem que ver o que está causando isso. Henrique, obrigado pela pergunta, que não foi nem uma pergunta, foi mais uma observação, né? Mas eu achei relevante a gente trazer sim. Cara, não é segredo para ninguém que o elenco do Cruzeiro é curto, né? E como a gente viu aí nessa notícia, por exemplo, o jogo contra o Mirassol. Aí você já tá sem o Fagner, você perde o William, aí você perde o Kaique suspenso, o Romero suspenso, o Christian e tudo mais. A gente ficou com um elenco meio que esfacelado. O Cruzeiro não tem tantas opções assim. Meio que era um elenco na conta do chá, e quando você tem um problema, né, de vários atletas ficarem fora no mesmo momento, dano o trem todo, entendeu? Então, realmente, o negócio tá complicado para a gente. Eu acho que a queda de produção no segundo tempo tem um pouco a ver com o modelo de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que trabalha de forma muito intensa, mas é meio que impossível você trabalhar em altíssima intensidade os 90 minutos. Então, o Cruzeiro tenta emplacar um ritmo alucinante, tenta decidir o jogo, abrir 2-0 ali, se for possível, né? E contra o Ceará e contra o Santos foram partidas que tiveram até uma similaridade do Cruzeiro tentar pressionar e abrir o placar, mas aí a gente perde em algum momento essa capacidade de pressão, né? Toma um gol e depois, na hora que precisa buscar ali, não consegue e acabou até tomando a virada de forma lamentável nesses dois jogos. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem um pouco da questão de modelo de jogo. Normalmente, quando a gente se abre para se lançar o ataque, em vez da gente fazer o gol, a gente está tomando. Foi o que aconteceu contra o Ceará e o que aconteceu contra o Santos, né, em partidas em casa. Contra o CRB foi aquele 0-0 ali que, né, a gente até tentou o ataque, mas não conseguiu fazer o gol. Então o Cruzeiro tem algumas questões para corrigir, precisa ter um repertório um pouco maior de jogadas também, algo que vem com o tempo, tá? E eu acho que a gente deve lembrar, o Cruzeiro praticamente não teve tempo para treinar, né, nesse último mês aí, que foi uma sequência de jogos absurda, o time não teve tempo para treinar, teve agora antes dessa semana do jogo contra o Mirassol, que infelizmente nós temos muitos desfalques. Então, vai ser um jogo difícil, mas é claro que o Cruzeiro tem suas possibilidades, a gente vai estar sempre acreditando na vitória. Tá? Mas eu acho que passa por alguns pontos aí. Não acho que a preparação física do Cruzeiro esteja ruim, até porque se ela estivesse ruim, a gente nem conseguiria estar onde está hoje. Tá? Eu acho que a preparação física do Cruzeiro ela é funcional, só que houve um desgaste acumulado pela sequência de partidas, o nosso modelo de jogo e o fato da gente ter poucas opções realmente confiáveis no plantel, pelo menos na ótica do treinador. O Wagner Correia de Moraes. Você acha que a contratação do Gabigol foi um erro? Pelo aspecto financeiro e técnico, lembrando que ele era reserva do Flamídia e veio por uma grana preta. Wagner, obrigado pela pergunta. Para mim, o Gabigol não foi um erro, foi uma contratação de oportunidade do Cruzeiro, uma contratação super interessante do ponto de vista midiático, de exposição de marca, e tecnicamente o Gabriel é também um jogador que conseguiu dar um retorno importante em algumas partidas. Ah, Caramujo, mas o Gabigol é reserva. Sim, gente, aí é circunstâncias do futebol. Se a gente lembrar hora que ele chega no Cruzeiro, por exemplo, né? Pô, vão montar o time em torno do Gabigol, vão montar o time em torno do Dudu. Era outro diretor de futebol, era outro treinador, era outro estilo de gestão do Cruzeiro e não estava dando certo, né? Aí você vira e fala assim: ah, o Gabigol. Não, o Gabigol estava fazendo os golzinhos dele. O jogo que ele ramelou foi o clássico, que ele foi expulso e tudo mais. Inclusive, ótima oportunidade para ele se redimir nesses clássicos aí de quartas de final de Copa do Brasil, né? Mas ali ele ramelou. Tirando isso, o Gabriel fez alguns jogos um pouco que não foi bem, fez outros jogos muito bons, marcou aí, já tem 11 gols, né, em jogos oficiais pelo Cruzeiro, que já é um número melhor que o da última temporada de Flamengo, inclusive. E eu tenho certeza que se perguntasse para o Pedrinho, se perguntar para o Pedrinho, você se arrependeu de contratar o Gabigol? Não, ele não se arrependeu. O Gabriel já deu retorno midiático de exposição de marca, vai dar muito retorno em campo ainda. Vamos lembrar, gente, nós temos aí 8 meses de temporada, um pouco mais que isso. O Gabigol assinou por 4 anos com o Cruzeiro. É um jogador caro? É um jogador caro. É um jogador que entrega? Entrega. Inclusive, aquele gol que ele fez contra o Flamengo, por exemplo, aquilo foi espetacular. Ele já teve ótimas partidas contra o Fortaleza, por exemplo, que ele deu 2 assistências. É um cara que está sendo extremamente profissional no Cruzeiro, não causou problema em nenhum momento. Então, mano, para mim, ó, nenhum problema no Gabriel. Ah, ele tá no banco. Gente, é isso. Se você tem o Matheus Pereira e o Caio Jorge atuando na mesma faixa, jogando melhor que o Gabigol, ele fica no banco e tá tudo certo. Não tem que fazer drama. Ah, mas é caro e tá no banco.
dane-se, o problema é o time funcionar. Acho que o Gabriel entendeu isso, está sendo muito profissional. Ah, mas e se continuar assim no ano que vem ele vai querer sair? Se ele quiser sair no ano que vem a gente resolve isso. Mas esse ano o Gabriel está super entrosado, fazendo parte, está à disposição. Então não tem por que a gente ficar fazendo drama sobre isso, sabe? Eu acho que às vezes a torcida do Cruzeiro ela fala assim: ah, deixa eu caçar uma crise aqui, deixa eu ver se eu arrumo um problema. Não tem problema. O Cruzeiro perdeu o jogo, realmente, ficamos chateados com a derrota para o Santos de virada, foi lastimável, mas segue a vida, gente. Não tem crise, não. Crise a gente viveu, uma muito intensa. Agora, a nossa crise é ficar em segundo, eventualmente em terceiro lugar na tabela do brasileiro. Pera aí, né, meu povo? Não vamos chorar de barriga cheia, não. Vamos ficar de boinha, tá? E o Gabriel vai ajudar muito o Cruzeiro, gente. Calma, tá? Calma. Ele vai ajudar a gente. Fase decisiva de campeonato, normalmente é a hora que o Gabriel aparece bem. O West Barbosa pergunta: alguém sabe quando e quem foi o último jogador do Cruzeiro a ser o artilheiro do Brasileirão? West, obrigado pela pergunta. Bom, considerando o Campeonato Brasileiro a partir de 1971, né, que foi meio que definido em algum momento ali, o Cruzeiro nunca teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? Com este nome de fato. Agora, se a gente quiser buscar anteriormente, né, fazendo aí aquele Brasileirão unificado, considerando o Robertão, né, a taça Roberto Gomes Pedrosa, aí o Cruzeiro teve sim um artilheiro, o Tostão, que na edição de 1970 marcou 12 gols em 18 partidas, tá? Então, naquela oportunidade, o Cruzeiro teve o principal artilheiro aí do Campeonato Brasileiro da época, que foi o Tostão. Tirando isso, nunca mais o Cruzeiro conseguiu ter um artilheiro de fato, né, a terminar o campeonato como o maior goleador do brasileiro, mesmo nos anos de título, a gente diluiu mais os gols, né? Em 2003 ali tinha o David, aí o Aristizábal, o Márcio Nobre, o Alex fazendo um monte de gol. O Alex foi até o nosso artilheiro, teve o Mota também. 13 e 14 tinha Ricardo Goulart, tinha Borges, tinha Moreno, tinha Dagoberto, enfim, dividia muito os gols, então a gente acabou não tendo goleador. A gente tem nessa temporada, né, o Caio Jorge, que no momento é o artilheiro do Brasileirão, espero que ele já volte a marcar em breve aí, fazer mais gols, né, acrescentar mais gols nessa coleção, porque ele, puxando o Cruzeiro ali, marcando gols em quase toda a rodada, como estava acontecendo até no mês passado ali, foi o que realmente puxou o Cruzeiro aí até para a ponta da tabela do Brasileiro, né? Então, está diretamente ligado os gols do Caio Jorge a essa boa produção do Cruzeiro. A gente depende muito desse jogador na temporada e eu espero que ele possa seguir fazendo a diferença para a gente, tá bom? Então, ainda não tivemos um artilheiro no Campeonato Brasileiro atual, mas poderemos ter com Caixarte. O Leandro Lopes pergunta: você acha que hoje, se tivesse aqui ainda Barreal, Arthur Gomes e Gabriel Veron, eles estariam agregando mais que Lautaro, Bolassi e Marquinhos? Pois, sinceramente, eu acho que nossos pontas eram melhores ano passado que esse ano. Leandro, obrigado pela pergunta. Aí a gente entra naquela lógica, né, de que o melhor é sempre o cara que não tá aqui, sabe? Inclusive, isso acontece no próprio elenco atual, né? O Marquinhos entra todo jogo, aí já tem gente falando assim, pô, tinha que botar o Lautaro na ponta, que ele fazia coisa melhor e tudo mais. Ô, gente, é assim, o Arthur Gomes, né, teve alguns bons jogos ali pelo Cruzeiro, teve muitas oportunidades e ele foi muito bem vendido, né, na oportunidade, ele coisa de 6 milhões de euros, é o tipo de proposta que se aparece por um jogador como o Arthur Gomes, você não rejeita, velho, você vende um sorriso na cara, porque é um jogador bastante limitado. No caso do Barreal, foi até a opção do Cruzeiro, não adquiriu o atleta, né? Tinha um valor fixado ali na casa de 4 milhões de dólares. É que o Barreal teve um momento muito bom de titularidade e tudo, só que ele teve alguns problemas físicos, assim, ele demorou a virar um jogador importante, né? Foi lá por volta de maio ali que ele começou a jogar mais. E ele teve uns 3 meses, assim, uns 2 meses de bom futebol, e aí a reta final de temporada ele caiu muito também. Depois até revelaram que ele estava com uma hérnia, um negócio assim. Então, a passagem do Barreal pelo Cruzeiro, ela teve um momento muito bom, mas se a gente pega o ano todo, foi legal. Eu consigo entender o Cruzeiro não ter comprado o passe do jogador, tá? Inclusive, entendo mesmo e acho até que a diretoria não fez errado, não, tá? Considerando o cômputo geral, né, da passagem dele. No caso do Gabriel Veron, tecnicamente é um bom jogador, mas é um cara que tem problemas ali na gestão de carreira, na questão profissional mesmo, né, de ser um atleta profissional. É um jogador meio doidinho das ideias, e então, assim, depois do Cruzeiro já foi para o Santos, já arrumou confusão no Santos, já foi parar no Juventude. Cara, tecnicamente, o Gabriel Veron é muito bom, mas ele era um jogador que
não ia resolver os nossos problemas, né? Hashtag atropela Verón. Agora, comparando aos jogadores dessa temporada, o Lautaro, eu acho que assim, o Jardim não enxerga ele como ponta, eu acho que pelas características dele, até eu acho ele mais ponta do que atacante, tá? Mas o Jardim, quando utilizou ele, foi normalmente no comando de ataque. O Bolassi entrou em alguns jogos como ponta, mas também foi até mais aproveitado como uma referência no ataque ali, e sempre entrando no final de jogo, né? O Bolassi é um cara de poucos minutos pelo Cruzeiro, quando a gente olha ali na prática mesmo. E teve até alguns gols, algumas assistências e tudo. O Marquinhos é que é um jogador que foge muito de qualquer esquadro, né? Porque ele chegou por empréstimo, foi mal e o Cruzeiro comprou ele e ele segue mal. Então, assim, você trocaria o Marquinhos por algum aí? Ah, trocaria, cara. Eu acho que o Arthur Gomes, eu acho que os três em questão seriam mais úteis que o Marquinhos, sabe? Mas não, a gente não pode usar como base o Marquinhos, porque senão a gente vai ficar cultuando o jogador ruim para criticar um pior que está agora. Por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de contratar jogador, especialmente quando você compra um atleta, né? Eu acho que a gente precisa ser bem criterioso nesse processo, muito mais do que depois na hora de avaliar os atletas que estão no elenco. Mas de todos aí, eu gosto do Bolassi, eu acho o Bolassi um jogador útil ao Cruzeiro, tá? Acho que ele tem se mostrado útil, mesmo não sendo um titular super confiável, um jogador brilhante. Eu acho que ele é um cara útil. Se pudesse trocar o Marquinhos num Barreal da vida, sim, eu trocaria, mas eu consigo entender plenamente a não compra do Barreal ano passado, então não faço muito drama com isso, não. O problema é a gente não comprou o Barreal e depois comprou o Marquinhos por um valor muito parecido, né? Aí você vê, a gente poderia ter feito uma aposta certa ou errada no Barreal, a gente não fez e fez uma aposta errada até o momento no Marquinhos. Ele é um erro. Se ele vai se provar um acerto no futuro, aí é só se ele começar a fazer tudo diferente do que ele fez até agora, né? Mas vamos torcer, né? Vamos torcer. Às vezes milagres acontecem. O RLA Bois falou aqui, ó. Seria viável fazer rodadas duplas com jogos amistosos ou oficiais do feminino e do sub-20 como preliminares aos jogos do profissional masculino? RLA, obrigado aí pela pergunta. Cara, assim, a questão dos gramados no Brasil, né, ela meio que inviabiliza essa ideia, porque assim, eu acho que como produto seria interessante se a gente tivesse com alguma frequência aí jogo do sub-20 ou jogo do feminino, especialmente essas duas categorias, né? Jogando, por exemplo, ali, o Cruzeiro vai jogar 4 da tarde. Aí, pô, você vai botar o jogo das mulheres 1 da tarde. Eu sei que não é o ideal, mas é uma hipótese, né? Ou do sub-20, por exemplo. Afinal, eles já jogam 11 da manhã, as meninas também vão jogar 10h30. Então, assim, esse negócio de jogar ao sol e não sei o quê, ninguém tá nem aí para isso no futebol brasileiro. Então, poderia acontecer como acontecia no passado, a questão dos jogos lá do time de aspirantes, né? Você tem o jogo, aí dá um prazinho ali, e aí o jogo principal, tá? Agora, velho, vamos ser bem sinceros, né? Os gramados aqui, eles estão ruins. O gramado do Mineirão, por exemplo, é uma porcaria. Então, tipo, se mal tá suportando o jogo do profissional, imagina 2 jogos em sequência. Aí o time principal já vai entrar no estádio com o gramado em péssimas condições. E no passado, quando a gente tinha, né, esses jogos de preliminar e tudo mais, o gramado era totalmente diferente, né? Não vou entrar aqui no Bermuda Celebration, grama esmeralda, não vamos entrar nessa, mas era outro tipo de gramado, era um gramado muito mais pesado, eram gramados maiores, inclusive. Então o futebol mudou bastante nesse aspecto. O que deveria ter evoluído, como a gente vê, por exemplo, na Premier League, que é um lugar, né, na Inglaterra, neva, tem chuva pra cacete, lá os caras conseguem ter gramados impecáveis e aqui não conseguem. Então, assim, o futebol brasileiro não avançou nisso porque não quis, porque tecnologia tem, capacidade tem e dinheiro tem. É que eles não investem da forma adequada. Então, mano, tipo, com esses gramados, esses pastos que a gente joga normalmente, não dá para querer colocar ainda mais jogo, muito menos 1 hora antes do jogo do time principal, porque vai deixar o gramado numa situação ainda pior, tá? Mas num cenário ideal, com gramados de uma qualidade maior que permitisse isso, eu seria favorável, mas nesse momento eu acho que não é viável. O Giliar Júnior pergunta: o que você prefere, ganhar 3 Brasileirões seguidos ou uma Libertadores? Bora bater esses 200 mil, caramujo!
Ô, Giliar, obrigado aí pela pergunta. Tomara, eu tô aqui fazendo meus vídeos todo dia para a gente chegar logo nesses 200 mil. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no 6x1, se inscreve aí, galera. Vamos chegar nesses 200 mil aí, por gentileza. Sobre, quer ganhar 3 brasileiros ou uma Libertadores? É uma pergunta muito fácil, né, Giliar? Você quer ser feliz 3 vezes ou uma só? 3, ué. Claro que eu quero 3 brasileiros, porque uma Libertadores. Não precisava nem ser 3, não podia ser 2. Você quer 2 brasileiros? 2 brasileiros, ué. Eu quero é título, amigo. Eu quero é grandes conquistas, gente. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Inclusive colocando em ordem, né? A Libertadores é o maior, depois o Brasileiro, depois a Copa do Brasil. Grande título, porra, quanto mais melhor. Se puder ganhar todo ano é o que eu quero. Se puder ganhar todos, inclusive eu quero todos. Enfim, aqui a gente quer empilhar taças, é ver o Cruzeiro cada vez melhor. Então, eu sempre vou preferir 3 grandes conquistas do que uma grande conquista. Agora, se eu tiver que escolher, é uma só, Libertadores Brasileiro ou Copa do Brasil, se é uma só, eu escolheria Libertadores, até porque o Cruzeiro não ganha desde 97, essa semana foi até aniversário aí da conquista e tudo mais, né? Então tem muito tempo que a gente não ganha, então eu acho que vamos nessa. Se for uma só, é Libertadores. Agora, se for 2 brasileiros ou uma Libertadores, eu já fecho com 2 brasileiros. Eu quero é mais conquistas, independente dela ser internacional ou nacional, tá? Mas se for no mano a mano ali, um para cada, primeiro Libertadores, depois o Brasileiro, depois a Copa do Brasil. E o Adson Ferreira pergunta: você pensa em tirar férias algum dia? O Adson, obrigado pela pergunta. Penso, não é uma coisa que eu tô planejando exatamente como fazer, que eu já tenho arquitetado nesse momento, não, mas em algum momento precisa, né, velho? Se você considerar que desde 2017 que eu faço o canal 6x1, pô, e aí eram vídeos gravados, agora são lives, né? Porque aí é uma questão de ajustar ao que o público prefere. O público prefere live, eu faço live. Então, você fazer isso todo dia, né? Você está produzindo conteúdo, live ou vídeo gravado todo dia, desde 2017 até 2025, já vão aí 8 anos, né? Você nem fazer conta, mas é tempo pra caramba. Então, é muito vídeo, é muito trampo. Eu sei que tem muita gente que fala, trabalho fácil. Todo trabalho é fácil, especialmente aquele que os outros fazem e não você, né? Me considero aí um privilegiado por ter a oportunidade de trabalhar falando de Cruzeiro, aqui no 6x1, lá na Samuca TV também, lá no Fala Cruzeirense também, né? Enfim, a gente ataca em todas as frentes possíveis aí. E assim, mano, em algum momento eu sei que vou precisar, não tirar um mês de férias, né? Porque se eu tiro um mês de férias, eu fico um mês sem ter entrada de dinheiro, né? Basicamente é isso. Eu preciso estar sempre produzindo para conseguir ter um recebimento razoável ali no fim do mês. Então, talvez eventualmente tirar uma semaninha, fazer uma viagem, alguma coisa assim, mais para frente eu pretendo, mas não tem nada planejado neste exato momento. Tá? Então a gente vai tentando dar uma descansada aqui e ali, até para manter uma sanidade, né, uma saúde mental também, inclusive por isso que hoje estamos fazendo vídeo gravado, né? E aí no dia que você está de folga do canal, Caramujo, você vai fazer o quê? Assistir jogo do Cruzeiro, né? Porque eu fui, ou eu vou, no caso, né? No caso, eu vou no momento que eu estou gravando, mas eu fui no momento que você está assistindo ver o jogo das meninas do Cruzeiro, né? Cruzeiro e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Feminino lá na Independência. Então é Cruzeiro até no dia de folga sempre, até porque é bom demais falar de Cruzeiro. E é isso, tá? Mas em algum momento sim, mas quando eu for tirar essas férias aí, eu aviso vocês com boa antecedência, a gente dá um jeito de deixar material também, né? Conteúdo gravado, alguma coisa assim, tá bom? Para que vocês não fiquem órfãos aqui desta figura caramugística na sua telinha, tá bom? Galera, é isso então. Se você gostou do vídeo, eu peço para deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião e também para fazer a sua pergunta para que eu responda na próxima edição. Fechou? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Deixa a sua pergunta aí, deixa o like no vídeo que eu tô vendo, hein? Eu tô te vendo, hein? Tamo junto, um abraço. Valeu, galera!